Eu prometi a vocês que o ano de 2024 seria terrível para Bolsonaro. Mas eu estou surpreso porque nós não estamos nem no dia 10 e está sendo muito melhor do que eu esperava. Porque o Gilmar Mendes determinou que o Paulo Gonet, o novo Procurador-Geral da República, reavalie as omissões de Bolsonaro durante a pandemia. E uma investigação contra ele finalmente pode ser aberta depois de toda a proteção feita por Augusto Aras. E o Bolsonaro, pessoal, ele pode ser preso por qualquer coisa, mas ele precisa ser punido por tudo que ele fez durante a pandemia e as 700 mil vidas que ele tirou. Ele deve estar tremendo porque o Paulo Gonet já mostrou que é diferente do Aras. E a CPI não ia acabar em pizza? Coloque nos comentários. 2024 será terrível para Bolsonaro? Você gostou dessa investigação e você quer que ele seja preso? Por qual motivo? Se você curtiu essa decisão do Gilmar, deixa o like e se inscreva no canal. Eu prometi e falei pra vocês em 1º de janeiro de 2024. Foi meu vídeo das 8 horas e 2 minutos. Eu previ, nem foi uma previsão assim, foi uma constatação. 2024 será terrível para Bolsonaro. Existem várias investigações em torno dele, a Polícia Federal vai fechar e apresentar a denúncia para a PGR avaliar se deve ou não investigar Bolsonaro por ele ser o chefe de uma organização criminosa que estava dentro do Palácio do Planalto. Mas, ao longo de todo o ano de 2023, eu sempre comentei com vocês que a prisão de Bolsonaro, nesse caso da organização criminosa, joias e todo o resto, seria um prêmio de consolação, porque Bolsonaro deveria, na verdade, ser preso por tudo o que ele fez durante a pandemia. O caos sanitário, social, econômico e emocional que ele jogou o nosso país. Porque dessas 700 mil pessoas que perderam a vida, milhares delas, centenas de milhares, poderiam ter sido poupadas se não fosse a ação do governo Bolsonaro de boicotar as medidas de proteção sanitárias. Isso é importante. Então, pessoal, agora chegou o momento. Porque o Gilmar Mendes, ministro do STF, chegou para o Paulo Gonet, o atual PGR, protocolando um ofício falando o seguinte: eu quero que você e a PGR reavaliem as omissões de Bolsonaro e do seu governo durante a pandemia. E eu quero que você, Paulo Gonet, avalie se deve ou não investigar Bolsonaro. Paulo Gonet, até o momento, tudo bem que faz pouco tempo, nem um mês que ele assumiu a PGR, mas existe toda uma expectativa que ele tome um caminho diferente do que foi tomado por Augusto Aras. E se ele optar por investigar, aí já é completamente diferente. Porque o Aras matou no peito, tentou matar no peito o relatório final da CPI e arquivou. Vamos ver se agora essa investigação vai sair. Porque o relatório final da CPI, isso é importante. Na época que ele foi finalizado, muitas pessoas falaram que não, a CPI vai dar em nada, vai dar em pizza. E nós aqui falamos, não vai. Porque para uma CPI terminar em pizza, é necessário que a pizza seja construída. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O relatório final do Renan Calheiros não foi feito para dar em pizza. Várias investigações paralelas foram abertas e a forma como ele fez foi para encalacrar o Augusto Aras. O Renan Calheiros usou a CPI para se promover de novo nacionalmente, como de fato aconteceu, e para se vingar de Bolsonaro, que em 2019, ao invés de apoiar o Renan Calheiros, apoiou o Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Então o Renan não quis nunca que a CPI terminasse em pizza. E de fato ela não terminou. O Gilmar, pessoal, ele em julho de 2023 desarquivou um parecer da Justiça Federal do Distrito Federal, que absolveu ou arquivou parcialmente as denúncias contra o Bolsonaro. Só que agora o Gilmar ele quer uma nova avaliação. E não é que ele só quer uma nova avaliação. Ele chegou e falou o seguinte para o Paulo Gonet: eu já invalidei toda a primeira manifestação ou o primeiro parecer do Ministério Público que falava que o Bolsonaro não teve nada a ver com as omissões e com o seu papel durante a crise sanitária. Então, ou seja, ele quer uma investigação contra o Bolsonaro, contra Eduardo Pazuello, contra todo o governo. Basta pegar o relatório final da CPI. E o que é mais interessante, e nós temos que observar, é a desconfiança do Gilmar Mendes com Augusto Aras.
Porque ele desarquivou em setembro, ou melhor, perdão, em julho do ano passado. Ele poderia ter emitido esse ofício agora, ou melhor, antes, em 2023, para que a PGR avaliasse. Só que ele não fez isso. Ele esperou o Aras sair, ele esperou a chegada do Paulo Gonet para emitir esse ofício. Por quê? Porque existe uma desconfiança com o Aras. O Aras foi alguém que trabalhou junto com o Bolsonaro. Ele teve um papel fundamental na organização de ataques às instituições republicanas. Tem que ser investigado. O papel do Aras poderia ser, e essa é a minha hipótese, é de guarida e proteção aos integrantes da organização. O Aras dava essa proteção aos bolsonaristas. Você pode fazer o que você quiser, que eu vou matar no peito e eu não vou deixar a investigação contra você avançar. Então continue fazendo o que você está fazendo. Essa é a minha desconfiança, é a minha hipótese. E é claro que o Gilmar Mendes também desconfia do papel do Augusto Aras. Eu acho que vai haver essa investigação. Porque o Paulo Gonet, no caso dos atos antidemocráticos, ele tem assumido o protagonismo. Ele quer que a Procuradoria-Geral da República investigue o Bolsonaro e os bolsonaristas, normalizando o Poder Judiciário, porque a investigação está a cargo do STF. O STF pode fazer isso, mas não é a função do STF, é a função da PGR. Mas o Augusto Aras, ele protegia Bolsonaro de modo exacerbado. Até quando a Polícia Federal apontava crime de Bolsonaro, o Aras protegia. Como na investigação sobre os vazamentos de dados sigilosos do TSE. A Polícia Federal falou, Bolsonaro cometeu crime, o Aras falou não cometeu nada e arquivou. Então há uma diferença no tratamento dos casos do Bolsonaro envolvendo o Augusto Aras e envolvendo também o Paulo Gonet. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho a expectativa que essa investigação saia e que várias outras acabem saindo porque Bolsonaro tem que ser investigado. E é muito interessante porque o erro bolsonarista está se configurando. Os bolsonaristas eles votaram em peso no Paulo Gonet. Em peso na sabatina no Senado. Eles quiseram usar isso como uma estratégia para mostrar o seguinte: não, o Gonet tem conhecimento técnico. Ele tem uma carreira, uma trajetória. É diferente da indicação do Dino. A indicação do Dino é uma indicação política. O Paulo Gonet não. É uma indicação de fato correta do Lula. Agora eles vão questionar as decisões do Gonet, sendo que eles votaram em peso, e nós falamos, vai dar problema, porque o Gonet é uma indicação do Alexandre de Moraes, é um nome do Moraes, faz parte da estratégia dos dois. Então vai ser muitíssimo interessante ver essa derrocada dos bolsonaristas. E outra, há um problema pro PL, porque no Rio de Janeiro o Alexandre Ramagem não decola, a campanha dele, a candidatura está estagnada. Então internamente especula-se o nome do Eduardo Pazuello, o Pazuzu. Só que se a investigação contra o governo Bolsonaro sair, o Pazuzu pode ser investigado. Essa campanha do Rio de Janeiro está muito interessante de acompanhar, como também tem sido interessante acompanhar o ano de Bolsonaro. Um ano terrível, que está se consolidando. É muita investigação. Eu tenho que tirar essa portinha, tá me incomodando demais.